Fala galera, Conrad aqui. Hoje a gente vai estar aqui para fazer um experimento. Na verdade não é bem experimento, a gente vai fazer uma modificação para poder tocar em afinações mais baixas ou até mesmo para poder transformar uma guitarra de 6 cordas em uma guitarra de 7, né? A gente não vai aqui botar uma corda a mais na guitarra, né? Seria até meio loucura fazer isso numa guitarra, mas a gente vai mudar um pouco as cordas para tentar chegar nessas afinações, né? Então o vídeo de hoje é esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar teu comentário, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aqui, se você já fez isso em casa ou não. Eu fiz uma vez há muito tempo atrás, mas não era para tentar simular uma 7 cordas, era mais para fazer afinações mais baixas, mas eu acho que vai ser um vídeo interessante. Também não se esqueça de conferir os links na descrição, ali tem todas as minhas músicas de covers de metal, de anime, também tem os links para comprar as coisas que eu vou usar aqui nesse vídeo para fazer essas afinações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então cara, qual que vai ser a noia do vídeo de hoje? Eu vou pegar aqui um encordamento que eu comprei, que é esse aqui da SG012, que é uma tensão de cordas bem pesado, né, para a gente fazer afinações mais baixas, né. Então ele até diz aqui, jogo de cordas para guitarra 6 cordas, né, nickel wound, tensão pesada, afinações baixas ou standard, né? Aí vem grátis uma mizinha junto. Saudades da época que vinha palheta também, né? Mas por que a gente vai estar usando aqui essa corda mais pesada, né? Mais grossa? Porque a gente vai estar tentando fazer afinações mais baixas. Então a gente vai estar tentando chegar ali num drop dó, num drop si, num drop lá, né? Que deixa as cordas normais bem molengas. Eu nas outras guitarras e até nessa daqui agora, eu costumo usar a 010, que é uma corda já um pouquinho mais grossa que a 09, que muita gente gosta de usar. Então eu decidi pegar a 012 para fazer esse experimento. Eu já fiz a troca das cordas, inclusive eu mostrei isso num vídeo aqui mostrando como que faz a troca das cordas de uma Floyd Rose. Então para quem tem interesse de ver eu fazendo essa troca, eu já deixei marcado aqui o vídeo para vocês assistir eles nesse momento e depois voltar para cá para ver o resultado final dessa afinação mais baixa, né? Mas focando nessa parte de afinação, eu já estou aqui com a minha Tajima já com as cordas 012 e eu já fiz alguns experimentos com ela. Eu gravei um trecho de uma música que eu estou aprendendo ainda, né? Estou tirando as notas, mas já dá para ter uma noção do som que ficou, que é a música Creature, né? Que ela tá aí num drop Si, e eu vou estar deixando aqui um trecho para vocês conferir. E aí vocês puderam ver nesse vídeo que eu toquei uma afinação bem baixa e as cordas elas ainda estão como se fossem a tradicional 010 na afinação em standard, né? Então aqui eu usei a afinação da sexta corda em Si, a outra em Fá sustenido, Si de novo, que é um drop Si, né? Mi, Sol sustenido e Dó sustenido. Um pouco difícil de pegar a afinação aqui com as cordas recém colocadas, mas essa foi a primeira afinação que eu usei, né? Então é uma afinação bem baixa e a gente consegue chegar nessa afinação graças a essas cordas. Vocês podem ver, vou até chegar mais perto, que ela foi pensada para 6 cordas, tá? Mas a gente vai conseguir facilmente chegar na afinação das 7 cordas, até porque aqui vocês veem que a terceira corda, a Sol, ela já é encapada,
né? Ela já tem aquela capinha em volta que nem tem nas mais graves, nela aqui. Então é uma corda bem grossa mesmo. Essas cordas então nos permitem chegar nessas afinações baixas por conta da sua pressão no braço da guitarra, né? Muito provavelmente eu nunca vou conseguir afinar ela em Mi standard com essa afinação, eu teria que regular o braço, a ponte aí, por ser uma ponte Floyd Rose, né? Até nessa afinação eu já teria que botar mais uma molinha aqui que eu tinha tirado em outras épocas para poder compensar isso. Mas como eu vou usar ela mais leve, em afinações mais baixas, eu não vou precisar mexer em nada no tensor e tudo mais. Claro que é importante vocês ficarem de olho ao longo do tempo para ver se o braço não foi para frente ou para trás, né? Mas em um grande resumo não é necessário nesse primeiro momento, né? Então dá para tocar bastante coisa nesse formato. Se vocês forem tocar a música que nem dessa banda que eu mostrei, que já é em 6 cordas, é só você seguir a afinação padrão ali que tem na tablatura e tudo mais, poder fazer esses timbres, né? Essas músicas. A gente pode ver tipo música do Periphery, que é drop dó, ou tem outras que são em drop lá, que são mais baixos ainda. Eu até tenho um cover nessa afinação que eu vou deixar marcado aqui em cima para vocês conferir, que é interessante também, fica bem grave mesmo, né? Mas o ponto do vídeo, se eu quero tirar uma música de 7 cordas, como é que eu faço isso aqui, né? A resposta é muito simples até. A gente vai imaginar, né, que a sexta corda na verdade é a nossa sétima e a quinta é a sexta e assim por diante, até chegar lá embaixo e a gente eliminar a corda Mi. Por quê? Porque a gente vai ter nessa forma, nesse raciocínio, né, vai ter como tocar os riffs nas cordas graves e a gente pode tentar compensar a falta da corda Mi tocando em uma proporção mais baixa aqui, né? Então eu vou afiná-la aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos a ideia, né? Então a gente consegue tocar ainda algumas notas que seriam da corda Mi nessa afinação, né? A minha guitarra ainda tem mais do que 24 trastes, então fica até mais fácil de fazer esse tipo de conversão, mas com 24 trastes já é possível fazer isso, já é bem tranquilo, né? Tem músicas inclusive de guitarra 7 cordas que os caras nem usam as cordas mais agudas aqui embaixo, né? Então dá para se adaptar, sabe? Eu vou afiná-la aqui como se fosse 7 cordas e aí eu já mostro para vocês mais ou menos como fica o resultado, né? Então vamos lá, eu afinei ela aqui como se fosse uma guitarra de 7 cordas para vocês imaginar um pouco de como seria, né? Aqui muda um pouco a proporção das cordas de baixo, mas quando eu explicar vai ficar bem tranquilo de entender, né? Então a sexta corda, que no caso seria a nossa sétima, né? Ela tá em Si, né? A quinta, que é a sexta, agora está em Mi, né? Que seria iniciando a afinação standard, né? Depois Lá, depois Ré, depois Mi, depois Si. E aí, se a gente tivesse a outra corda, a gente tocaria aqui contando 5 para frente no Mi, né? Então, para pegar na cabeça, escutando o que a gente está acostumado a ouvir, né? Então ficaria, né? É o que seria a afinação padrão, né? Inclusive, se eu fizer um Sol aqui nessa afinação, eu consigo tocar um Sol normal, só que ele ficaria dessa forma, ó. Eu monto ele aqui, eu consigo montar ele aqui, só que sempre pensando uma corda para baixo. Aí o meu minguinho, que faria a corda aqui do Mi, essa corda não existe, mas eu consigo tocar o acorde igual, ó. Um Lá, né? Eu fiz aqui o Lá pensando que, na verdade, o Lá é a quarta corda, né? Em vez da quinta. E aqui a forma normal, só que não tem o Mizinho embaixo, né? O Ré, ele fica poucas cordas para tocar, porque ele é bem aqui embaixo, mas ó, eu penso em montar ele uma corda para baixo, ó. Opa! Fica um pouco confuso no início, mas depois o cara acostuma, né? Sol, né? Que seria o Mi. Ou Fá, né? Vejam que tudo eu eliminei aqui a sétima corda, que é a sexta, mas a gente considera ela como sétima, né? Então a ideia é bem básica, na verdade, é bem tranquila de se compreender. É só
passar desse primeiro bug da nossa cabeça, que é pensar que tem uma corda em cima da corda Mi. Mas essa trava a gente também teria se a gente tivesse comprado uma 7 cordas, né? Todo mundo que já tocou numa 7 cordas alguma vez na vida fica bugado e toca o Sol como se fosse aqui mesmo, usando a sétima, né? Então é tipo um percalço bem comum de se ter, mesmo que você tivesse 7 cordas, né? Então esse é um macete, é uma forma que tu pode estar fazendo na tua guitarra para tocar essas músicas com 7 cordas numa guitarra de 6, né? A gente fez essa ideia das proporções, afinou exatamente como se fosse 7, só que eliminando a Mi, e a gente consegue tocar muitas músicas. Que nem eu falei, como a gente não tem a Mi, se a música pede a corda Mi, além das graves, a gente pode estar usando a última corda, só que em uma região mais para baixo, que vai estar na mesma oitava, né? Então o Mi, que seria a próxima corda, ele estaria começando aqui, ó. Se eu tivesse a primeira corda, no caso as 7 cordas, aqui seria o Mi. Né? Então, sei lá, se eu precisasse tocar no Mi na quinta corda, tu pode calcular e pensar aqui, na quinta casa, né? Tu pode calcular e pensar aqui, né? Pensar como se aqui fosse 0, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5. Tu tocaria a mesma nota aqui que tu tocaria na outra corda. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então é uma coisa meio que matemática para tu poder se localizar, mas depois que tu passou dessa barreira, tu consegue tocar praticamente qualquer música das 7 cordas aqui também. Claro que tu não vai conseguir tocar alguma música que tenha um solo muito aqui nas agudas, ou tenha um riff que toque aqui nas cordas muito agudas, que é meio difícil ter riff que toque aqui, mas pode acontecer. Aí nesse caso, claro, não é perfeito esse formato, mas, cara, quebra um galho legal, dá pra tocar várias coisas divertidas aqui, né? Então basicamente seria isso pro vídeo de hoje. Esse formato é mais para mostrar para vocês possibilidades que a gente pode alcançar com o instrumento que a gente tem em casa, né? Um jogo de corda desses aqui tu vai estar gastando aí, sei lá, nem R$50, menos até dependendo da marca da corda, onde é que tu comprar, para tu poder estar pegando tuas primeiras músicas nas 7 cordas, digamos assim, né? Antes de tu investir num instrumento de 7 cordas, né? Porque o instrumento de 7 cordas ele realmente é mais caro, as cordas são mais caras também, então tudo isso tem que se pensar antes. E dessa forma tu consegue explorar um pouco desse mundo, ver se isso é realmente para ti, e caso tu também toque poucas músicas, só algumas que precisem disso, tu também consegue estar quebrando o galho, assim, né? Então eu acho que é uma dica bem legal, uma dica bem tranquila de estar replicando em casa, e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe teu comentário, não deixe de conferir os links na descrição aqui, conferir as cordas que eu indiquei aqui para você estar adquirindo também. Por lá vocês ajudam o canal e ajuda a estar continuando trazendo cada vez mais dicas aqui, beleza? Não esquece também de conferir esses 2 vídeos que estão passando aqui. Aqui na descrição ainda tem o link das minhas músicas, alguns cursos que eu dou, e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!